Boa tarde. Nossa gratidão a Deus pela existência, pelo presente que é este dia, por termos acordado, e às 17 horas deste dia, nós ainda estamos aqui, neste planeta. Olha que coisa incrível. E o que nós fizemos? O que vocês fizeram nesse dia, que já se completam, dependendo da hora de quem acordou, né, da hora que você acordou, já faz muitas horas que você acordou. Como foi para você acordar hoje? Então, sejamos todos bem-vindos a esse encontro, a esta casa, recebendo o acolhimento da equipe espiritual, dessa dinâmica maior, que diz o Espírito Emmanuel, mentor espiritual do Chico Xavier, que desde que o primeiro ser humano reencarnou na Terra, nós nunca ficamos desolados. O homem nunca ficou sozinho, o ser humano nunca esteve só, sempre esteve amparado pela espiritualidade. E aí eu quero fazer uma pergunta, começar fazendo uma pergunta para você. Você tem fé? Em que momento? Ou você só tem fé? Mas você tem fé? E onde é que a gente pega fé, compra fé, encontra fé? Porque ter é de ter algo. Então, eu tenho esse livro, eu tenho Paulo como amigo, eu tenho esta casa. Então, de ter nos remete sempre ao material. Então, eu ter é porque eu tirei de algum lugar. Deus nos dá a fé? Para eu ter fé, eu preciso ter uma religião? Entende? Então, a fé, ela não tem como você ter, porque a fé é um sentimento. E como foi lida aí na mensagem do Evangelho, a fé, ela te dá um estado de fé, assim como a paz. Eu não tenho paz, eu entro num estado de paz. É um estado de alma. Então, a fé é um sentimento, é o mais sublime e o mais perfeito para quem veio à Terra em provas e expiações, estar aqui para tirar 10 nas provas e passar as expiações com dignidade. Isso só consegue quem vive esse estado pleno de fé. Ah, mas aí, Elaine, você está querendo que eu seja um monge, né, eu me faça um retiro, me torne um eclesiástico, né, não sei, me recolha no estado de plenitude humana. Mas a plenitude o que é? O que Jesus falou? Bem-aventurados, né? Por exemplo, os mansos e pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Então, ele não falou que nós teríamos que sair de onde nós estamos para viver aqui. Quando ele fez a sua última oração pelos discípulos, quando ele sabia que toda a trama estava sendo tecida para ele ser preso, ele faz uma última oração, está lá no Evangelho de Mateus, aos seus discípulos. E no final da oração ele diz: Senhor, não vos peço que os tire do mundo, mas te peço que os livres do mal. E o mal, qual é o mal? É o abandono de si mesmo. É perder a fé, a esperança. É ter que seguir no mundo, sem viver pela fé e pela esperança, como o Evangelho nos traz. Então, eu começo com essa questão, né? O que é fé para nós? Como nós vivemos esse estado de fé? Se fé é um sentimento, é um estado de alma, aonde é que eu preciso sentir? Onde é que eu posso viver essa fé? Em todos os instantes da minha vida. E vai haver momentos em que eu preciso viver a provação, e é nesse momento que eu vou precisar viver a fé. E, na maioria das vezes, no momento de maior dificuldade, o que acontece? Nos entregamos ao desespero, como se estivéssemos abandonados. Sentimos-nos perdidos, como um navio à deriva, sem um comandante. E aí? Onde está a vossa fé? Então, esses são aspectos da fé que hoje nós vamos conversar. Eu lembro aqui de um filósofo chamado Shankara. Ele era um filósofo hindu do século XIX. E ele dizia assim:
ninguém toma, ninguém fica bom só com a receita de um remédio, só com a indicação de um remédio. Como é que você fica bom? Você vai no médico, ele passa a receita, você vai embora para casa, guarda a receita, oba, já comecei a ficar bom. É assim? Então, você pega a receita, você compra o remédio, adquire o remédio e toma. Assim mesmo dizia Shankara. Da mesma forma, não se atinge a libertação, apenas repetindo a palavra Brahma, que é o Deus maior dos hindus. E sim, vivenciando Brahma, diretamente, naquilo que você está vivendo. Então, é a mesma coisa que nós falamos para Jesus. Já que nós não somos hinduístas, nós somos cristãos, então não é Brahma o nosso modelo e guia, mas Jesus de Nazaré. Então, eu posso pegar a escrita de Shankara e dizer, ninguém fica bom só por obter a receita de um remédio. Eu preciso tomar o remédio. Assim mesmo, ninguém poderá, apenas repetindo a palavra Jesus, ou orando o Pai Nosso, ou qualquer oração que se faz, e dali já ter essa experiência plena de viver como Jesus, mas sim vivendo diretamente. E o que é viver diretamente? Significa que essa vivência cristã, a experiência que Jesus nos convida a viver na Terra, não é uma experiência abstrata, como muitos pensam. É viver diretamente, no processo, é no caminho. É no momento em que nós estamos passando pela experiência, é lá que nós precisamos nos remeter a essa força da alma, que é a fé. E ela é inata. Nós não precisamos criar, por isso que ela é um estado de fé. Nós não precisamos criar. Ela é tão inata que os povos mais primitivos já tinham esse sentimento de adoração. Quando você vai lá no Livro dos Espíritos, eles deixam bem claro isso. Se você for estudar, por exemplo, a antropologia, as bases do estudo de como começou a fé, a primeira manifestação de fé, o homem adorava as pedras, que se chamava litolatria. Porque ele via que a pedra era tão forte, com a pedra ele matava outros animais para sobreviver, a pedra, se atingisse um outro ser humano, ele morria. Então, eles foram vendo que a pedra tinha poder. Ele não vinculava a pedra à sua própria força, mas ele vinculava o poder da própria pedra. E ele precisava ter algo ali diretamente a quem ele pudesse crer. E aí criou-se a litolatria. E daí o ser humano foi evoluindo, foi criando, foi se desenvolvendo as crenças. Ou seja, o ser humano nunca viveu sem crenças. Nunca viveu sem imaginar, sem supor, imaginar que existe algo superior. E a isso ele foi chamando de fé. Mas não bastava só ter essas teorias, era preciso viver. Por isso Jesus veio. Porque, se você for ver, nós temos aí grandes teóricos da fé, durante toda a história da humanidade. E Jesus ele veio viver o estado plenitude de fé. Conhecer Jesus, ver Jesus, como dizem os Espíritos, é a oportunidade que nós temos de entender como ele viveu essa experiência da fé nas dificuldades que ele passou durante toda a sua existência aqui. Por quê? Porque ele não estava aqui para ter aplausos do mundo, aplauso dos homens. Mas ele estava aqui para trazer a boa nova, para cumprir a missão que ele tinha. E nós, qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Todos nós temos ou não temos uma missão? Temos. A nossa missão é evoluir. A evolução da humanidade. Por isso que nós reencarnamos. Está lá no Livro dos Espíritos. Agora, a questão é, como que eu vou evoluir? Me dá uma receita? Não tem. Cada um tem a sua experiência individual. Por isso, nós somos indivíduos. Então, nós temos a nossa individualidade. A questão é que o homem deixou de cultivar a sua individualidade, baseado em toda a sua relação com Deus e com todo o seu projeto existencial, para se tornar individualista, devido ao egoísmo, à predominância do orgulho, do egoísmo, que foi nos separando desse projeto existencial. Porque, assim como eu vim para evoluir, cada um de vocês também, e essa necessidade de cada um na sua missão, se unindo a outros seres com as suas devidas missões.
É assim que nós evoluímos. E para que isso se efetue, nós precisamos desse movimento. No livro Pensamento e Vida, que é o livro que nós temos trazido aqui todos os meses, seguindo uma ordem que o Emmanuel nos traz, que é um convite ao autoconhecimento, a partir de entender esses conceitos que ele traz em nós, de uma experiência. Então, o Emmanuel, ele aqui nos convida a viver uma experiência, como um cientista que vai para o laboratório e vai se dedicar a uma experiência para ajudar a humanidade, para salvar a humanidade das doenças, dos vírus. Eles se dedicam a nós. Eles se dedicam a nós. E isso é um estado de fé. Um tempo desses, eu li um artigo de um cientista, ele passou 7 anos trancado no laboratório. A maioria dos cientistas que se dedicam a salvar a humanidade das dores, eles passam anos em laboratório, eles não têm vida social. Pensa que eles vêm aqui, como nós viemos aqui, daqui a pouco a gente pensa em tomar o lanche, comer uma pizza, alguém vai ter um programa social. Eles não têm vida social. Eles se dedicam a descobertas que aliviem as dores da humanidade. Entende? Isso é uma fé. E aí você pode dizer, e se ele for ateu? Não tem a ver com religião. É disso que o Emmanuel quer nos convidar. Não é religião que nos propõe a fé. Não é. Porque se nós formos ver, eu mesma conheço vários, tenho alguns amigos, tenho vários amigos, tenho até pessoas que fazem terapia comigo, eu sendo uma terapeuta espiritualista, que são ateus. Tenho 2 que são ateus. Mas eles são mais cristãos do que muitos cristãos que eu conheço. Por isso mesmo eles fazem uma terapia com base espiritualista. Porque eles querem se integrar num projeto existencial maior sem a religião, porque eles não acreditam na religião. Mas a religião não tem credibilidade? Tem. Todas as religiões têm seus fundamentos, seus princípios maravilhosos, todas elas são importantíssimas para a humanidade. A questão é que nós nos afastamos dos princípios, das bases fundamentais das religiões, para nos identificarmos com o egoísmo e com o orgulho. E cada um querer criar o seu próprio sistema religioso. A pessoa está lá, ela está na missa, ela está no culto, ela está na palestra, ela está aplicando passe, ela está na atividade espírita. Quando ela sai de lá, ela aplica a religião, não é? Do seu modo, por sua conta e risco, né? Como a gente fala. Ela sai de forma aleatória pelo mundo. Então, não é religião, é o ser humano. Então, eu posso me identificar nesse estado de fé na religião ou sem a religião. Porque o que o Emmanuel nos convida nesses movimentos é encontrar essa espiritualidade. Aqui, quando ele fala da fé, ele vai nos dizer que para encontrar o bem e assimilar-se-lhe à luz, não basta admitir-lhe a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ele começa falando do bem. No capítulo que fala da fé, ele não começa falando de fé, ele começa falando do bem. Sabe quem pratica o bem de verdade? Quem vive um estado de fé. Porque nós somos movidos para o bem no estado de fé. O que é essa fé? Essa fé que faz com que o ser humano saiba que a vida aqui é um momento. E que eu sou convidado a estar aqui para exercer algo que tenha significado. Mas significado existencial. E aí que eu vou encontrar o sentido da vida. Então, o que nós temos hoje no mundo? Um número cada vez maior de suicídio. E qual é, dentre vários motivos que agregam a isso, o motivo principal é a falta de sentido da vida. E aí cada um vai ter determinar um motivo que vai agregar isso. Mas a falta de sentido da vida é a base para o ser humano desistir da existência. Então, ele nos convida a verificarmos o seguinte. Quem aqui duvida da eletricidade? E se nós tirarmos essas lâmpadas daí e deixar só o suporte da lâmpada? Você pode dizer que não tem eletricidade? Não. Porque a eletricidade está aí. O que faltou foi você colocar a lâmpada. Entende?
Essa é a realidade da fé. Ou seja, ela transporta, assim como a eletricidade traz essa energia para cá, a fé, que é esse estado em que o ser humano ele eleva a sua condição, eleva a sua vibração espiritual, eleva o seu nível de consciência para estar além desse minúsculo estado de humanidade em que eu estou. Porque é muito comum nós nos acharmos superiores, maiores, termos poder, dependendo do que nos move, dependendo da nossa zona de interesse. Mas a questão é que eu posso sim me sentir grande. Vocês sabem quando é que eu me sinto grande? Quando eu fico de pé em cima de um formigueiro. Então experimenta. Então você imagina o que é uma casa de formiga para a formiga? É a pirâmide do Egito para nós. Para a formiga. Mas pise em cima da casa da formiga. Como é que você vai se sentir? Gigante, né? Nossa! Destruir a pirâmide do Egito das formigas. Agora olha para o céu. Qual o tamanho você vai parecer? Por isso Chico Xavier dizia, eu sou só um cisco. Não é? Então, quando o Chico Xavier dizia, o Chico Xavier era tão humilde, ele dizia que ele era um cisco. Só que a humildade dele não consistia em dizer que era um cisco. Quando o Chico Xavier disse isso, ele já tinha escrito vários livros, inclusive Evolução em 2 Mundos. Uma pessoa que traz uma obra como aquela, para quem já leu Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, para um médium que tem capacidade de captar aquelas informações. Quem ainda não leu, lê Evolução em 2 Mundos. Primeiro você vai ficar doido, aí você lê de novo, para você encontrando, retomando o equilíbrio, e entender, afinal de contas, e começar a entender o que a obra quer dizer. Então, depois de ele ter escrito Evolução em 2 Mundos, o Chico olha para o universo, olha para o ser humano e diz assim, eu sou só um cisco. Entende? Mas você precisa ler Evolução em 2 Mundos para você saber por que o Chico disse que eu sou só um cisco. Entende? Que é a dimensão de que é algo muito, mas muito maior, que nos guia. Então, essa proposta do Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele nos lembra a esses fenômenos materiais do mundo. Então, a energia que traz a lâmpada, então nós temos aqui uma lâmpada branca. Aí você pode tirar essa lâmpada e colocar o que aí? Qualquer lâmpada que você quiser. Verde, amarela, azul, um refletor. Pode botar as cores que você quiser. A energia é o quê? A mesma. E o que é a lâmpada para a energia do universo? Quem é a lâmpada? Nós, né? O nosso coração, os nossos sentimentos. Como vibram os teus sentimentos em relação a Deus, em relação à vida? Então, a fé, ela não é esse algo separado. Eu comecei aqui, eu não estou bem, estou preocupada, meu filho saiu, aconteceu isso, e não sei o quê. Deixa eu pegar minha fé aqui, abrir a gaveta, pegar minha fé. Não, agora eu vou ter fé. Ou então alguém chega comigo, quem chega comigo diz assim, eu estou muito preocupada, mas eu tenho fé que vai dar certo. Eu digo, aí você tem que escolher. Fé e preocupação combina? Não, mas eu sei que vocês nunca disseram isso, mas vocês já ouviram alguém que disse isso? Eu sei que vocês nunca disseram isso, Deus me livre, né? Eu estou defendendo vocês aqui, porque é para vocês pagarem um lanche para mim agora, depois disso. Então, os fenômenos, diz o Emmanuel, os fenômenos corriqueiros da vida, eles acontecem o tempo todo nos mostrando que há algo maior. O tempo todo. Não existe um fenômeno. Então, ele diz, não podemos plasmar realização alguma sem atitude de confiança, sem atitude positiva de confiança. Isso é realmente confiar. Quando eu vou plasmar algo, porque tudo começa na mente. Lembra que eu sempre falo aqui? Primeiro eu penso, o pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma emoção, e a emoção gera uma ação. Esses somos nós.
movidos por essa corrente elétrica. Então, se a fé não é algo que eu adquiro, mas que ela já existe em mim, por uma força natural, lembra o homem primitivo lá? E todos os seres primitivos, eles vivem movidos por essa energia, não tem diferença. Então, ele vai dizer que como exprimir a fé? Como eu vou exprimir a fé? Plasmando algo maior do que aquilo que eu estou vivendo. Então, vem a preocupação da dificuldade. O que eu vou fazer? Eu vou ficar ali chorando, rodando na dificuldade, em volta da dificuldade, eu vou fazer o quê? Vou dar o exemplo do posto de gasolina. Seu carro, acabou a gasolina, você vai no posto, você abastece. Depois que você abastece, o Paulo abasteceu o carro dele, aí ele ficou rodando em volta da bomba até acabar a gasolina e botar a gasolina de novo. Foi isso que você fez? É isso que você faz? Não? Não, né? Entende? Ele vai embora, passear, vai para Anduba, né, Paulo? Vai por aí, vai trabalhar, daqui a pouco, será que ele volta para a bomba? Volta para o posto de gasolina e abastece novamente. Esse é o movimento da fé. Então, o que nós... Às vezes, nós pensamos que a fé é eu ficar ali, como se eu ficasse... Agora eu me sinto... Eu estou com fé, a minha fé está... Eu estou com esse sentimento de fé e agora eu vou ficar ali rodando em torno de quê? Então, aquilo que nós pensamos é... A fé, ela é o que me abastece, nesse momento eu preciso parar. Veio a preocupação, veio a angústia, veio a dúvida. Eu lembro que eu sei que Deus existe. Eu lembro que diante de uma casa de formiga eu sou grande, mas diante do universo eu sou um minúsculo grão de areia, um cisco, como dizia o Chico Xavier. E aí o que eu faço? Medito, contemplação, meditação, oração. Não tem outra. Abasteci, aí eu vou ficar rodando em volta da bomba de gasolina? Não. Aí eu vou agir. Você sabe qual é a maior dificuldade de nós resolvermos os nossos problemas? Sabe por quê? A maioria das pessoas demoram muito a resolver um problema? Já parou para pensar se você algum dia teve algum problema e você demorou tanto para resolver? Porque se passa a maior parte do tempo rodeando o problema e não buscando a solução. Estado de fé, eu identifiquei o problema, como diz Emmanuel. Agora eu vou fazer o quê? Já identifiquei. Eu vou agora plasmar a solução, e eu vou buscar a solução. E a fé serve para isso. A fé, vocês sabiam que a fé ela é vinculada à nossa intuição. E a intuição é uma das funções psíquicas. Carl Gustav Jung, o grande mestre da psicanálise moderna, diz que as funções psíquicas básicas, ele traz uma lista enorme, mas podemos trazer aqui de forma mais sintética, é o pensamento, sentimentos, sensações, emoções e intuição. São funções psíquicas, então elas funcionam ali, toda a nossa condição de pensar, de sentir, de falar. Então tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo isso é movido numa mesma energia, nessas funções. A fé verdadeira, essa fé raciocinada que o Espiritismo nos propõe, essa fé que são Tomás de Aquino, né? A fé, trazia a fé movida pela razão. O que ela é? É essa ação. Eu sou tomado por essa consciência do que eu estou aqui. Tá bom. Para ficar mais claro, planeta Terra é um planeta de evolução, da quinta categoria de evolução? Não, não é não? Prova de expiação. Prova de expiações. Aí eu sofro porque eu arrumei uma companhia, um parceiro, um namorado, um marido, não sei. E aí eu queria uma pessoa perfeita e olha quem eu arrumei. Mas você arrumou essa pessoa em que planeta? Aqui na Terra mesmo, então ele está em prova de expiações igual a você. Faz sentido, gente? Então eu sofro porque meu marido, minha esposa, meus filhos, nossa, mas eu sonhei que meus filhos seriam um cientista, agora ele quer ser cantor de boate, né? Então você achava que eu tenho o quê? O seu filho, você está grávida, você vai ter o quê? Um filho? É um espírito, emissão, um espírito superior?
Se ele está vindo para a Terra, esquece. A não ser que você pegue uma nave e vá levar ele para nascer em algum lugar. Então, a Terra é local de espíritos em prova de expiações. Cada esquina que eu vou chegar, eu vou encontrar um espírito em prova de expiações. Toda vez que eu olhar no espelho, quem está lá? Um espírito de prova de expiações. Eu. E o que nós viemos fazer aqui? Evoluir. Então, o que os espíritos nos trazem? Lembra quando eu falei no início para vocês? Que a fé, né? O que é a fé? É um estado de espírito. Então, eu vou me abastecer dela, eu vou viver essa experiência para solucionar as dificuldades. E ela que vai me ajudar, como diz o Emmanuel, a fé, ela não encontra definição no vocabulário vulgar. Vulgar, claro, daquilo que é comum. Então, você vai lá no dicionário do mundo e procura lá fé, você vai encontrar. Mas não tem, ele diz que não tem. Porque a fé, ela é tão sutil, ela é um estado tão sublime de consciência do ser, que não tem como escrever. Todo mundo, se você for ver, tem definição de amor de tantas formas, que o amor ficou banalizado. Aí eu precisaria encontrar em algum lugar do passado o ser humano que criou a palavra amor para saber o que ele estava sentindo naquela hora. Mas ninguém pensa nisso, e cada um quer encontrar a sua definição de amor. Aí o que aconteceu com o amor? Se banalizou. Então, a mesma coisa da fé. Nós colocamos lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo que a Namico leu, tem lá também a fé humana e a fé divina. Não é? Então, nós vamos ver, porque nós misturamos muitas coisas. E aí nós precisamos entender que existe fé, que nós vamos encontrar definições em vários conceitos, em várias línguas, em várias religiões. Mas o que vai realmente importar é como você se sente em relação à fé. Não adianta nós querermos engolir um dicionário, engolir um conceito para sentir. Não, eu vou viver essa experiência. Ele diz que a fé, ela é força que nasce com a própria alma, numa certeza instintiva da sabedoria de Deus. Olha que coisa linda. Então, a primeira coisa, veio a dificuldade de sabedoria de Deus. Então, chegou o problema. Em vez de eu ficar falando, me lamentando, chorando, me colocar naquela posição de vítima, eu vou agora buscar a solução. E para plasmar isso, através da fé, eu vou me lembrar, primeiramente, da sabedoria divina. Então, ela nasce, ela é instintiva, então ela está em nós. Eu não preciso inventar igual o amor. Então, não adianta, como dizia o Pixinguinha na música, como definir o que eu só sei sentir? Então, a pessoa diz assim, você me ama, não sei, eu sinto um negócio legal contigo, né? Sei o que é o amor? Que a pessoa diz, eu amo carro, eu amo isso, eu amo ama tudo? Então, eu não sei mais. Então, eu digo que eu sinto um negócio legal, adoro estar com você, né? É mais honesto. É mais honesto. Porque muitas vezes a pessoa diz que ama, faz juras de amor, 2 semanas depois estão se degladiando, viraram inimigos mortais. Então, é melhor não falar de amor. E aí eu prefiro ficar com Dorival Caymmi. Quem inventou o amor não foi eu, não foi você, não foi ninguém. O amor simplesmente existe. Entende? O amor simplesmente existe. E a única forma que eu tenho para saber o que é o amor é sentir. E a fé não é diferente. Porque a fé vai me vincular a esse sentimento que só eu sei sentir. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé. Jura? Toda vez que a pessoa dizer isso, você diz para ela, jura? Aí faz igual lá no interior, eu quero cegar, que é verdade, que eu tenho fé. Então você vai cegar. Porque a sabedoria, diz Emmanuel, é a própria vida. A sabedoria é a vida. Olha para você.
Como foi que numa relação entre o seu pai e a sua mãe, ou uma relação casual, ou uma relação de casamento, ou uma relação, seja lá como foi que eles se encontraram, numa relação, numa atração sexual, eles se juntaram, tiveram um ato sexual e gerou um ser que começou numa pequena semente, numa junção de um espermatozoide com um óvulo, e você está aqui, lendo o Evangelho aqui na frente. Como que aconteceu isso? Qual o laboratório que criou este ser chamado Namico? Tem em algum lugar, você sabe? Que laboratório foi esse? Não tem. Isso é sabedoria divina. Isso é a condição causal, é quem nós somos. É como dizia o Espírito Joana de Ângelos, é a lei da causalidade. Existe uma causa maior que nós não identificamos. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele começa a perguntar sobre Deus, né? O que é Deus? E aí quer explicar Deus. Eu posso explicar Deus pelo infinito? Eu posso, mas se não for infinito assim, Deus, como é que eu posso manifestar? Aí tem uma hora que os Espíritos dizem para Kardec, mas eu vou usar a minha linguagem, depois vocês leiam lá. Ele assim, rapaz, vocês não têm noção, não. Porque vocês querem falar de Deus numa linguagem que vocês nem têm. Então, em vez de querer saber o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus, volta-te para você e convida os homens a entenderem quem eles são, eles próprios. Não queira saber sobre Deus, queira saber quem você é. E é dentro de você que você vai encontrar Deus. Tem um filósofo chamado Spinoza, Baruch Spinoza, que ele escreveu, ele tem uma teoria fantástica sobre Deus, a partir da geometria. Ele é fantástico, para quem já estudou filosofia conhece. Então, o Baruch Spinoza, ele diz que o Deus verdadeiro não está nos templos. Então, não procure Deus nos templos. Procure Deus nos pássaros, nas montanhas, na sua própria condição de existir. Procure Deus nos rios. Procure Deus naquele rio que, quando chega na beira do abismo, ele não tem medo e se joga e se transforma em cascatas maravilhosas. E aí, olhe para você e você vai encontrar Deus. Então, o templo, qualquer templo, seja qual for a religião, todas as religiões são maravilhosas. Eu gosto muito das religiões, porque elas trazem propostas maravilhosas, e o ser humano simplesmente olha, acena e vai embora, como dizia Jesus na parábola do semeador. Mas a fé é algo que nós vamos encontrar nessa parada, nessa pausa em que eu vou fazer, diz o Emmanuel. Olha as leis de renovação que se funcionam na própria natureza. Observa. Observa. Aqui em Manaus nós não temos, mas quem está fora, olha, a primavera, o verão, o outono, o inverno, e como esses ciclos se renovam, como as coisas se transformam. Olha para uma pequena semente, Jesus diz, quem não tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e a mostarda, a árvore de mostarda, é uma das árvores mais frondosas. Vai lá no Google e pede lá imagem numa árvore de mostarda. E você já viu a semente de mostarda? Eu tenho um vidrinho lá cheio de semente de mostarda que eu ganhei uma vez numa palestra. Podia trazer para distribuir para vocês. Um vidrinho desse tamanho dava aqui que sobra. Mas sementinhas minúsculas. Tem nos empórios. Compra e sai espalhando pela casa e pisa nas sementes. Para a gente se lembrar. Por quê do tamanho do grão de mostarda? Porque não importa a minúscula semente, quando ela é colocada embaixo da terra, nessa proposta de ser semeada e trabalhar a terra para ela nascer, o que vai acontecer? Ela vai nascer, vai crescer e vai dar caules, e vai dar folhas, e vai dar frutos. E a sua fé? O que a sua fé faz? Ou o que você faz quando sente a fé em você? Do que você é capaz? Você já experimentou? É um convite para experimentar. Então, o Emmanuel diz que nas renovações da natureza nós temos um tratado de fé indescritível. Nenhum ser humano até hoje conseguiu escrever um tratado, um texto que se seja sobre a fé, a não ser pela natureza. Todas as operações da existência, diz o mentor, se desenvolvem de algum modo
sob a energia da fé. Todos. É a energia da fé que faz acontecer todo o movimento da vida. Todo. Então, não é algo que alguém tem ou não tem. É como você dizer assim, e a pessoa que é ateu, e agora? Agora o quê? Agora nada. Deus não deixa de existir se alguém acredita ou não. É como a reencarnação. Os espíritas, o espiritismo não se faz apologia. Porque se alguém diz para um espírito, olha, não acredita em reencarnação, isso é todo bobagem de vocês. Não tem problema ele dizer isso. A gente respeita. Por quê? Porque não é crença. É da lei da natureza. Você acreditando ou não, você vai reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Entende? Não é crença. São fenômenos naturais. Você acredita que o Sol, ao se pôr hoje, concluindo esse movimento, quando a Terra fizer outro movimento, amanhã você vai ver o Sol de novo? Você tem dúvida disso? Não é? É só um acontecimento. É só um fenômeno. E aí ele lembra, confia no campo, confia o campo no vigor da primavera e cobre-se as folhas. Esse movimento é o mesmo que Jesus dizia, não vos incomodeis, não turbai o vosso coração, não vos preocupeis com o dia de amanhã, com o que vai vestir, com o que vai comer. Olha os pássaros do céu. Não semeiam, não guardam nada em celeiro, e Deus dá-lhe o que comer. Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Jesus não está convidando a inércia, ele está falando de fé. Ele está falando de fé. Ele está falando desse movimento. E hoje nós temos na física grandes projetos de estudos maravilhosos sobre a lei de atração, a física quântica e tudo mais, onde vai nos mostrando o quanto que esse movimento do pensamento, que gera sentimento, que gera emoção, que gera uma ação, essa ação necessariamente não precisa ser eu agindo. Mas o que eu penso, o que eu sinto, a energia que eu me movo, plasma, como diz o Emmanuel, plasma os acontecimentos que eu necessito, mas que estejam em acordo com a minha evolução, que sejam necessários para mim. E não só pelo meu prazer, não só porque eu quero, porque nós somos crianças ainda, nós nem sabemos o que pedimos. Diz Emmanuel que todos os terráqueos deveriam rasgar todas as suas listas de pedidos para Deus e deveriam se concentrar apenas numa: lucidez. Pedir lucidez, para ter uma mente clara, lúcida, para entender e para ver os pássaros do céu, os lírios do campo, para olhar para o outro e entender o que ele está sentindo, o que ele quer. Onde eu não precisasse dizer que ninguém me ama ou me odeia, mas eu olhasse nos olhos e sentisse, de alma para alma, como dizia o Jung. Essas são as propostas que a física quântica traz, que nós possamos começar a entender esses movimentos, como nós nos deparamos com as situações que acontecem, que o universo nos mostra, através da nossa própria condição de pensamento, sentimento e de emoção. Quando nós sabemos o que está acontecendo conosco. Mas, a maioria das vezes, nós estamos em névoas. Como Paulo de Tarso. Tinha uma crença, uma fé cega, que quando se deparou com Jesus, se tornou cego. E quando ele entrou na cidade de Damasco, que Ananias o encontrou para curá-lo e aplicar-lhe um passe, uma imposição das mãos para retomar a visão, Paulo diz que ele sentiu como se escamas caíssem dos olhos dele. Entende? Como se escamas. Então, a fé, essa energia, que ao me deparar com ela e me dedicar a essa experiência na vida, em tudo, porque a fé não é movimento só da oração, só da contemplação, só do movimento de estar no templo religioso. A fé é o que me faz me mover nas ações, nas atitudes que eu preciso ter diante da vida, diante das situações da vida. Assim,
tudo o que acontece conosco, como diz o mentor, a nossa própria refeição, ela já é um movimento que nós estivermos nos alimentando. Sai do celular e te alimenta consciente do que você está se alimentando. É da natureza. Não, mas esse pão que eu estou comendo foi comprado na melhor padaria de Manaus, feito o melhor padeiro. Excelente. Que bom que você pode comprar o melhor pão na melhor padaria de Manaus. Mas quem semeou o trigo? De onde vem o trigo? Se não tivesse o trigo, onde estaria? Não é? De onde vem? Ah, mas essa roupa, tá? Porque minha roupa é de linho, é disso e aquilo. Sim. E de onde vem o algodão? De onde vem? Diz o Haroldo Dutra que, ele, numa palestra, ele falando sobre alguma coisa que tinha fé, e ele dizia que para ele a maior fé era a fé do agricultor. Que ele semeia, aí constrói o celeiro e ainda faz empréstimo no banco, confiante que ele vai pagar com o florescer daquelas sementes. E nasce. Não é claro, tem as exceções, mas no geral nasce. Ele vai lá, ele semeia, ele nasce. Ou seja, ele plasmou, ele acredita, ele sabe que aquele é o funcionamento natural da natureza. Como que eu não sei que o meu corpo precisa de água? Como que eu não sei que a minha mente precisa de cuidados? Como que eu não sei que o meu corpo está exausto? Como que eu não sei que muitas pessoas que estão do meu lado estão sofrendo? E eu passo por elas, tudo bem? Nem pergunto, espero a resposta e vou embora. Eu sempre repito isso em palestras, mas eu fiz um teste, que eu gosto de experiência, eu também, como pesquisadora, eu gosto de fazer experiência. Passei 30 dias, todas as pessoas que me encontravam e perguntavam, tudo bem? Eu dizia, não. Isso no trabalho, em casa espírita, em todos os lugares. Oi, tudo bem? Não. Sabe quantas? Imagina 30 pessoas, eu perguntando, dando aula numa universidade, vindo em centro espírita direto fazer palestra. Estando na casa espírita que eu trabalho. Na minha casa tem 300 pessoas. Como? E você imagina quantas pessoas eu encontrei? Eu disse, não. Apenas 3. 2 no centro espírita, uma na minha casa, parar e dizer, o que aconteceu, Elaine? Precisa de ajuda? Experimenta fazer isso. Às vezes a pessoa, oi, tudo bem? Isso aqui, vem cá, vem cá. O que foi? Tu não perguntou se estava tudo bem? Foi, deixa eu responder para ti. Então, nós perdemos o vínculo com o ser humano. Aí nós vamos voltar lá para João dizendo, tu dizes que ama a Deus? Se tu não ama teu próximo que tu vê, não é? Como é que tu vai amar a Deus? Porque Deus está no abstrato, é onde eu vou plasmar. Deus é a sabedoria, que eu não entendo o que é sabedoria, mas a atenção me diz o que é sabedoria. Atenção para a natureza, atenção para a funcionalidade dos meus órgãos, atenção para como funciona tudo na vida, atenção para como eu cheguei, como é que eu estou aqui até agora, atenção para o fato de eu ter dormido. E todo sono é ensaio para a morte do corpo. Você sabe o que você faz quando você está dormindo? Sabe? Não sabe. Você só sabe depois que acordou. E aí? O que aconteceu durante a noite? Tem gente que se lembra do sonho, tem gente que não se lembra, mas isso é história para outra palestra. Mas eu recomendo a vocês uma palestra de Arthur Valadares, que é sobre o sono da alma. Eu recomendo a vocês. É uma palestra maravilhosa. Então, ele diz que todo o êxito da experiência social resulta da fé, que a comunidade empenhe no respiro de determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Então, a sociedade, todas as leis da sociedade, elas foram regidas nesse nível da fé, acreditando que, a partir das suas leis, a sociedade iria seguir as suas regras. É uma questão de fé. Por isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem, para refletir-lhe a grandeza. Eu preciso. A fé, ela não surge do nada, ela não é abstrata como nós pensamos.
Ela é um efeito do nosso estado de ânimo. Então, eu preciso observar da própria forma como eu funciono no dia a dia, como eu me movimento, como eu resolvo as minhas questões, como eu lido com as minhas emoções. Como você lida com suas emoções? Quando você está com raiva, você faz o quê? Quando você está triste, quando você está com medo, quando você está alegre, como é que você lida com as suas emoções? Porque se você não sabe, você só segue os impulsos, então é preciso parar. A vida te pede pausa, recomeça, né? Faz essa parada para ressignificar. Se os problemas, as dificuldades não estão se resolvendo e você não está plasmando nada, não está vinculado à sabedoria divina, por quê? É porque Deus te abandonou? Ouvimos muito esses casos. Deus me abandonou. Mas será que Deus abandona alguém? Diz Emmanuel que o bem eterno é a mesma luz para todos. E aí Jesus dizia isso. Deus manda o sol para os bons e para os maus, e a chuva para justos e injustos. Então ele diz, busquemo-lo. Busquemos entender a sabedoria divina. E saber como nós estamos aqui, o porquê que nós estamos aqui. E aí, o que vai acontecer? Essa busca constante pelo bem, nós não vamos mais nos deter no mal. E o mal são as dores, as dificuldades pelos quais nós passamos. Então, o estado de fé é uma manifestação de Deus em nós. Como você tem manifestado Deus em você? Como? Como você... o Emmanuel diz que Deus, né, que a fé, ela é o espelho de nossa mente voltado para o bem. E aí, quando a gente pensa em bem, a gente pensa em fazer caridade. Só que não é desse bem que ele está falando. Isso é consequência. Jesus falava, busca o reino de Deus e a sua justiça, mas lhe será dado por acréscimo. Se eu busco o reino de Deus, por consequência, eu ajudo o meu próximo, eu faço uma caridade, eu resolvo meus problemas, acho que são consequências, mas eu preciso buscar internamente. Então, quando ele fala do bem, é esse bem em mim. Não me deter no mal, é não me deter no mal daquilo que eu acredito que o mundo é capaz de fazer contra mim. Ou então esse movimento de querer aplausos do mundo que está condenado a se redimir. Afinal de contas, você segue a quem? A Deus ou a Mamon? Porque se você segue a Mamon, você quer aplausos do mundo e é esse que você vai lutar. E esse, como dizia Jesus, são trevas exteriores onde haverá muitos prantos e ranger de dentes. Mas se você está procurando seguir Deus, você não precisa se afastar de onde você está e ir viver retiros, isolado para encontrar Deus. Porque você vai encontrar Deus nos desafios permanentes do dia a dia. Então, buscar o bem para não se deter no mal, é esse bem que eu projeto em mim. Que acende essa luz, é a energia da fé que está em mim, e eu pego uma lâmpada e boto lá. E eu começo a iluminar. Assim nós nos transformamos na luz. Então, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, e colocai a luz em cima, no candeeiro, não colocar embaixo. Ele não está falando de nós sairmos por aí, pregando, falando bem. Não, ele está falando, coloca a luz em cima, que é quando vierem os problemas, as dificuldades. Isso aqui é meu candeeiro. Vocês vão lá colocar o candeeiro em cima da dificuldade para ver direito. O que aquilo é? Olha direito. Entende? A fé é essa luz. Vai estar ali para alumiar os seus problemas, as suas dificuldades, as suas dores, para você saber de onde vem, como ela está lá, como ela surgiu, como resolver, como sair, de quem procurar ajuda, como ser ajudado. Entende? De encontrar os recursos que te salvem. Aí vem a fé, a salvação. É esse movimento de se libertar da ignorância, do mal que existe em nós. Lembra de Jesus? Senhor, não vos peço que os tire do mundo, mas te peço que os livre do mal. Jesus pedindo a Deus pelos seus discípulos. O mal é não querer aceitar que o bem é maior. O mal é não querer se permitir ver de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. E essas respostas nós encontramos na doutrina espírita.
E que esses movimentos da busca do conhecimento possam fortalecer em nós esse ideal maior do bem, para que, como diz o Emmanuel em outra obra, o Espiritismo não seja para nós uma mera empresa intelectual ou um mero ato de ocupação, porque não é a ocupação que nos leva à evolução, é a atenção. Atenção para quem nós somos, atenção para a sabedoria divina e atenção para gerir essa força maior dentro de nós que se chama fé. Ela não existe fora, ela não existe em nenhum lugar. Ela está no lugar onde você nunca olhou e nunca procurou, dentro de você. Muito obrigada.